Boa noite! Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Aqui é Anderson Junqueira, falando pelo Clube Universo da Hipnose. Estamos aqui hoje para conversar com uma pessoa muito legal. Ó, nossa convidada já entrou e eu já vou chamar ela aqui. Cadê os outros membros do clube? Vou chamar ela aqui, que já vai começar a bater um papo muito legal. Olha, Aniele Helena, boa noite! Boa noite, Anderson. Tudo Tudo bem com bem? você? Tudo jóia? E você? Tudo bem também, muito obrigada. Boa noite a todo mundo que está entrando, sejam muito bem-vindos. O pessoal está começando a entrar, já chamei a Aniele, ela vai aparecer já. Olha a Aniele aí. Helena, essa é a Aniele, uma amiga nossa, consteladora, também terapeuta, Prazer. fantástica. Alô, povo de São Paulo. Oi, Boa noite, muito prazer, Aniele. igualmente. Boa noite, pessoal que está chegando, vocês. E esse coroa você conhece, né? Boa noite, Francisco, conheço. Boa noite. Não conheço Helena, não, gente. Não sei quem fala. Conheço, é um amigo muito querido e é o culpado por eu estar aqui. Para quem não conhece a nossa amiga Helena, eu sou suspeito de falar, né? Falar sobre ela, porque nós trabalhamos às vezes na clínica juntos, né? E já participei de várias constelações com a Helena, que é uma ótima consteladora, e estaria muito tempo na estrada. Então, gostaria que a Helena falasse um pouquinho dela, o que a levou a fazer a constelação, e que ela falasse um pouco desse trajeto, né? Tá bom. A constelação entrou na minha vida com a minha pretensão de querer ajudar a um grupo de pessoas que eu atendia no voluntariado. Eu conheci a terapia através do meu próprio trabalho pessoal, né, do meu trabalho terapêutico. E eu gostei demais da terapia e comecei a fazer cursos. E fui estudando de uma forma que, quando eu percebi, eu já estava fazendo cursos de formação e eu já tinha algumas formações que me dava a possibilidade de trabalhar com isso. Então, eu comecei a trabalhar no voluntariado, uma vez que eu tinha uma profissão e gostava dessa profissão. E no voluntariado, eu percebi a dificuldade das pessoas, né, o drama delas. E quando eu conheci a constelação familiar, eu percebi o quanto essa técnica ajudaria aquele grupo que eu assistia no voluntariado. E aí, então, eu fui fazer a técnica, fui conhecer e me formar, e eu fiz com a intenção de ajudar um grupo de pessoas, e a pessoa mais beneficiada fui eu. Porque é uma técnica incrível, que ajuda primeiro a nós mesmos, porque é uma filosofia de vida, e depois a gente tem a possibilidade de ajudar inúmeras pessoas. Então eu comecei no voluntariado, depois migrei realmente, assumi a minha terapeuta, e o meu carro-chefe é a constelação familiar. E é um trabalho que eu faço com muito amor, com muita dedicação e com muita gratidão. Eu sou suspeito de estar falando dela. Então, vocês comecem a conversar com a Helena. Aproveitem, porque a Helena tem um conhecimento muito grande sobre isso. Está sempre fazendo constelação. Sábado estivemos juntos, né, Helena? Com a graça de Deus. Sim. Na inauguração de uma clínica, onde nós devemos fazer parte dos trabalhos dela, se Deus quiser, né? Então, nós temos aqui a nossa querida Aniele, que é formada em constelação familiar, que estava muito assim, ansiosa em conhecê-la, e que vocês possam bater um papo de consteladoras, onde eu e o Anderson ficaríamos de estar observando. Não, vai todo mundo participar. Já vou falar um pouquinho então também da minha
experiência, né, com a constelação, como foi que a constelação entrou na minha vida. Diferente, né, de você, eu já conhecia a constelação assim como espectadora, né, de ler, de ver dos benefícios, mas até então, né, só ali. E aí, há uns 4 anos, 5 anos atrás, por questões, né, conflitos emocionais internos, e aí eu comecei a estudar autoconhecimento e buscar uma terapia e outra e caí na constelação, né? Fui constelada e aquilo, né, assim, mexeu muito comigo, assim, né? Porque quando você passa por uma constelação, como você falou, realmente se torna uma filosofia de vida, porque você começa a ver as coisas com um outro olhar, com uma outra postura, né? E aquilo, assim, me mexeu, né? Então, daí fiquei, né? Passou mais um tempo, daí eu vou fazer esse curso porque eu percebi que tinha, né, mudado algo em mim. E fui fazer no intuito também de futuramente trabalhar, já tinha essa paixão pelas terapias e tal, e fui fazer a constelação, fiz o curso, aí agora eu estou fazendo uma especialização em constelação, e como você falou, a constelação, ela, primeiro de tudo, assim, ela transforma profundamente você no modo de ver e de entendimento das suas emoções, né? Porque cada vez mais que eu passo por algumas situações, eu vejo o quanto a constelação ela é assertiva, né? E eu sempre trago aqui para as pessoas, assim, o entendimento que eu percebo e sinto que às vezes as pessoas têm um certo receio da constelação, achando que é alguma coisa mágica que acontece que a gente faz, né? E não é, assim, eu bato muito em cima dessa tecla que a constelação ela não é nada místico, não é nada de religião, não é nada disso. É uma terapia como qualquer outra, só que voltada especificamente, assim, principalmente a resolução de conflitos. Se eu estiver errada, por favor, me corrija, né? Só que exatamente essa resolução de conflito de uma forma que mexe tão profundamente com você, que eu sempre falo assim, que a constelação, ela bota uma lupa onde você antes estava com a venda, e aí nunca mais você consegue olhar para aquilo igual, né? E foi isso, assim, que me apaixonou pela constelação, a transformação que ela faz, principalmente na gente. E cada constelação que a gente faz, ela trabalha profundamente algo, né, toda a vida, que aquilo ali, que o constelado, sempre tem alguma coisa ali dentro de você. E tem até uma frase, assim, que eu gosto, que eu vi num dos livros do Bert Hellinger, que ele fala que o constelador, a pessoa que vai constelar com aquele constelador é a pessoa certa para aquele constelador e vice-versa, né? Que não tem que se preocupar de ficar como é que vai ser. Não, a pessoa que veio é a certa e você é a certa para aquela pessoa. Eu tô falando demais, gente. Pode ir. Né? Isso. O universo se encarrega de encaixar o constelador e o constelado. Exato. E a constelação tem uma coisa que eu gosto muito, que está dentro disso que a Aniele falou. Tudo está certo na constelação, não tem erro. A pessoa faz no momento certo, ela faz com a pessoa certa, o constelador lida com a situação da forma certa. O que nós precisamos compreender dentro desse certo é que não existe certo e errado. Existe a melhor maneira das coisas acontecerem, a melhor forma daquilo chegar até você, ou do momento acontecer. Então, para a constelação, é dessa forma. Tudo está certo, porque tudo está no momento propício, a pessoa ideal, as pessoas que comparecem para participar da constelação são as pessoas certas, porque são pessoas que têm alguma dificuldade semelhante ou têm problemas no sistema familiar semelhantes àqueles onde ela vai participar ou vai assistir, e ela também estará se trabalhando. O sistema familiar dela também estará sendo trabalhado. Então, na constelação, está sempre tudo certo. E
isso é uma gratidão imensa que eu tenho pelo universo, porque isso, dentro do que eu falei de ser uma filosofia de vida, a gente vai percebendo que na nossa vida é assim, que não tem nada errado, que está tudo certo. É a nossa expectativa, é a nossa forma de ver que parece que está errado. Mas até os problemas, as dificuldades, os obstáculos são exatamente aqueles que nós precisamos vivenciar para crescer, para nos desenvolver, para nos transformarmos, para sermos pessoas melhores. Então, está sempre tudo certo. Fantástico. E dentro do universo existe o certo e o errado, né? Tudo Isso. é o que tem que ocorrer, né? Exatamente. Não existe certo e errado. Helena, você falou que você tinha... Fala. Não, eu só queria fazer uma pergunta. Você falou que você tinha uma outra profissão. Hoje você vive só de constelação? Você vive só de terapia? Não, eu vivo só de terapia, mas não só de constelação. Inclusive, uma coisa muito interessante que o Bert dizia é que ele aconselhava aos terapeutas não viverem só de constelação, porque como está sempre tudo certo na constelação, você não deve forçar que uma constelação aconteça. Você deve aceitar aquelas que chegam até você. Então, nós consteladores, nós não vivemos procurando quem tem conflito para ser resolvido pela constelação. Não, nós ficamos disponíveis e as pessoas vão chegar até nós. E, às vezes, existem períodos que ele se alonga, né? Às vezes existe uma procura muito grande e às vezes não. Existem aqueles períodos de deserto, entre aspas, né? E então nós não nos desesperamos e nem fazemos uma força-tarefa para ir em busca das pessoas, dos clientes que devam fazer constelação. Até por isso é muito importante que nós tenhamos uma outra fonte de renda. Então, embora a constelação seja o meu carro-chefe, porque foi a constelação que me abriu assim, um universo de possibilidades, inclusive de vida melhor, de poder ajudar mais e melhor as pessoas, eu não fico buscando os clientes para a constelação. Eu me coloco disponível e, enquanto isso, eu faço outras coisas. Eu sou terapeuta holística. E dentro da terapia holística, eu tenho várias formações. Então, eu vou ajudando as pessoas também com outras formações. Mas, quando aparece constelação para fazer, é a minha prioridade. E eu sempre compreendo o momento da pessoa. Às vezes chega alguém desesperado com um caso grave e eu estou disponível, porque é a minha prioridade. Mas às vezes a pessoa não pode e acontecem imprevistos. Então, às vezes, um caso que é urgente e que a pessoa tem muito interesse em fazer, ele acaba demorando 2 meses, 3 meses e tá tudo certo. Eu fico disponível e no momento em que o cliente também estiver disponível junto com o sistema familiar dele, nós fazemos. Isso é interessante que a Ângela falou, que exatamente isso que acontece comigo também. Tem pessoas que chegam até mim, perguntam, se informam, como é que é, o que eu posso tratar, eu quero fazer, vamos agendar, e fica naquele, eu falo que é um namoro, assim, com a constelação, sabe? Até chegar o momento que realmente é para acontecer. E quando acontece, é maravilhoso, os resultados, né, são nítidos, assim. A constelação, a maioria das vezes, a pessoa já sai da sessão assim, com uma outra postura, uma outra sensação, né? A gente percebe no semblante da pessoa, né? Isso. A expressão da pessoa, o olhar da pessoa. Eu quero aproveitar uma pergunta que tem aqui que eu achei.
Oi, travou. outra linha terapêutica? Travou, peraí. Peraí, Helena, já vai. Eu ia falar... Oi, Vamos lá. voltou, pode falar. Voltou. Pode falar. Então, tem uma pergunta aqui que eu achei bastante interessante e eu gostaria de aproveitar. Acho que ela não quer responder essa pergunta, não. Tá travando. Mas, Helena, volta. Osley, Vapiano, um forte abraço, viu? Quanto tempo, hein, cara? Eu ia Helena falar tá da com- pergunta do Neto aqui, que o Neto colocou uma pergunta aqui, uma coisa que eu ia falar para ela, mas eu acho que deve ser essa que ela quer responder. É. Pessoal, ela deve estar com problema na internet dela, viu? É. Isso. Chama ela de... Ela entra de novo. É, assim que Ela ela entra- entrar, eu chamo ela. Helena, Eu vou comentar aqui a pergunta do Neto, mas depois, se ela responder, não tem problema. Mas, assim, o Neto perguntou qual é a base, né? Se tem outra base terapêutica. Na verdade, a constelação, ela tem várias, assim, abordagens, né? Tem um pouco do psicodrama, lá do Moreno, tem um pouco da estruturação familiar, que era da Virginia Satir. Então, assim, o Bert Helling, na época que ele começou a ver isso, ele foi pegando, ele foi estudando várias técnicas, passou um tempo numa tribo africana, onde ele percebeu, né, certos comportamentos, voltou. E aí ele foi moldando conforme o que ele foi estudando, né? Então tem um pouco, assim, de cada coisa que nasceu a constelação, mas aí a Helena pode complementar. Não sei se era essa a pergunta que ela ia responder. Isso, era essa mesma, e é isso mesmo. O Bert, ele formou essa técnica terapêutica com o conhecimento que ele já tinha de várias outras técnicas. O Bert Hellinger, o criador dessa técnica, ele era filósofo, teólogo, psicoterapeuta e pedagogo. E quando ele criou a técnica, ele já tinha conhecimentos de várias outras técnicas. Então, dentro da constelação familiar, tem gestalt terapia, tem psicanálise, tem as esculturas familiares da Virginia Satir, tem o psicodrama, tem a fenomenologia, tem hipnose. Então, é muito rico. E o Bert, ele fundamentou tudo isso com o que ele disse, que descobriu que dentro do sistema familiar existem as ordens que fazem com que o amor flua. Então, ele chamou de ordens do amor leis naturais que regem a nossa vida e que estão dentro do nosso sistema familiar. Então, tudo isso junto e ordenado com as ordens do amor, que são leis naturais que regem o nosso sistema familiar, deu essa técnica maravilhosa chamada de constelação familiar. E aí eu gostaria de falar um pouquinho das ordens do amor, a não ser que vocês queiram perguntar alguma coisa. Fica aberto aí para o pessoal que quer perguntar, fica à vontade, aproveite. Agradecendo, um beijo para a Silene, que está aí, a Val Santos, Vladimir, tem um monte de gente já conhecida entrando. Então, vamos lá. Pode caprichar que nós somos todos ouvidos. Então, aí, essa técnica, o Bert gosta de dizer que ele descobriu essas leis naturais que regem o nosso sistema familiar. E o que são essas ordens do amor? São leis naturais, porém, elas são aquilo que o Bert chamava de o que reúne o amor, o que abarca o amor. Ele fazia, inclusive, uma analogia com um jarro d'água, sendo a água o amor e a jarra essas ordens. Então, se nós temos um jarro que abarca essas leis,
elas estão protegidas. Se esse jarro se quebra, uma vez que a analogia, dentro da analogia dele, a água é o amor e o jarro as ordens, se o jarro se quebra ou se nós perdemos essas ordens, o que acontece com a água? Ela vai se perder, né? O jarro se quebrando, essa água vai se espraiar. Então, a analogia é que nós precisamos desse jarro, nós precisamos dessa ordem para conter o fluxo do amor. As ordens, elas são muito importantes para dar direção para esse amor, para permitir que o amor flua na nossa vida. E como que ele vai fluir da nossa vida? Ele vai fluir passando de geração para geração. Então, nós vamos receber a vida dos nossos pais, que recebeu dos nossos avós, que por sua vez veio dos bisavós e dos tataravós e assim por diante. E essa vida, ela vem com esse fluxo do amor. E é muito importante que esse amor, ele venha com essa ordem. E quando nós fazemos a constelação, nós fazemos para perceber o que está em desordem e harmonizar essas ordens, para que nós possamos ter amor em abundância fluindo pelo nosso sistema familiar, fluindo pelas nossas vidas, para que, com a força do amor, nós possamos ter saúde, possamos ter sucesso pessoal e profissional, possamos ter sucesso nos nossos relacionamentos, possamos ter força de vontade para construir aquilo que é importante para nós. Então, a força do amor é que vai dar para nós o necessário para que nós possamos honrar a vida e fazer valer a vida que nós recebemos. E quais são essas ordens? Que leis são essas? São apenas 3 leis, que é pertencimento. Todo mundo que nasce dentro de um sistema familiar tem direito a pertencer a esse sistema familiar. Então, qualquer exclusão vai gerar um nó, vai gerar um emaranhamento que vai reter o fluxo desse amor. E o que diz esse pertencimento? Diz que se eu tenho direito a pertencer, eu quero pertencer. Isso é importante para nós, é fundamental para nós. O Bert dizia que o pertencimento, ele chega a ser mais forte do que o nosso instinto de vida. Se uma pessoa que foi excluída de um sistema familiar, ela tiver a oportunidade de escolher entre pertencer a esse sistema e abdicar da vida, ela abdica da vida em prol desse pertencimento, para que vocês percebam o quanto isso é forte. E quais são os exemplos de exclusão que nós temos? Abortos. E abortos, tanto os naturais quanto os provocados. E o aborto, eu gosto sempre de falar dele, porque é uma vida que foi gerada, mas ela não vingou. Ela não teve a oportunidade de estar entre nós. Mas é uma vida que foi gerada. E isso basta para que esta vida pertença a esse sistema familiar. E quando que ela fica excluída? Quando, por vergonha ou por dor, né, não querer mexer naquela dor, não se fala naqueles seres que foram gerados. Eu, por exemplo, eu vim a descobrir, depois da constelação familiar, que eu não era a filha mais velha, que eu era a filha do meio. Eu tive uma irmã que foi gerada antes de mim, só que ela não nasceu.
E é muito importante a gente dar o lugar aos nossos irmãos. Então, quando não se fala dos abortos, daqueles que foram gerados e não nasceram, eles ficam excluídos. E se por outro lado ele não nasceu, mas é falado nele, tudo bem, ele está incluído. Outro exemplo de exclusão. Pessoas que se casaram, ficaram pouco tempo casadas e se separaram. Então pensam que não tem vínculo porque não tem filhos. Mas esse casamento existiu e essas pessoas, elas se ligaram, um vínculo aconteceu. E o primeiro casamento é sempre o vínculo mais forte. Depois podem vir outros casamentos, né? Nós conhecemos nas famílias atuais muitas pessoas que se casam diversas vezes, 3, 4 casamentos. O atual casamento, ele é sempre o mais importante, mas os outros, eles têm precedência sobre esse, porque eles vieram primeiro, então eles têm um lugar. E cada vez que a pessoa se casa, o vínculo se torna mais frágil. Isso não quer dizer que ele não vá ser feliz, muito pelo contrário. Existem pessoas que vão aprendendo com esses casamentos e quando chega no 4º, no 5º, tudo bem, ele já sabe tudo o que ele precisa saber para ter um casamento feliz. E tem, desde que honre esses outros. Que eram antes. Assim como essa questão dos relacionamentos, elas são muito importantes, né? Eu acho de muita importância. E eu gostaria de fazer uma questão aqui, Helena, não só dentro do casamento, mas a gente, quando é solteiro, há relacionamentos que a gente possui, né? E esses relacionamentos que nós possuímos como namoro, relacionamentos sexuais e tudo mais, por mais que a gente fale que não há uma ligação, nós também temos uma ligação com tudo isso, né? Pena que a Helena está lá, a internet está com problema. A internet dela está ruim. Está ruim. Então, o que eu digo é assim, se eu estiver errado, você aproveita aí, viu, Aline, manda bala, tá? Qualquer tipo de acontecimento durante o seu processo de vida, que você tem as pessoas certas que vão convivendo com você, esses são relacionamentos também, e devem ficar marcados. Né? E assim, como a Helena estava falando, essa questão da precedência, né? De trazer para as pessoas que não é que aquele atual não é importante, ele é importante sim, mas os que vieram antes, né, tem o lugar de precedência, né? No caso de namoro, como você estava falando, relacionamento, as pessoas têm depois, né, que eu entrei no mundo da constelação, que eu também era uma das pessoas que eu falava assim, meu ex-marido, né, que o pai da minha filha foi do meu primeiro casamento. Então, assim, não existe ex dentro do olhar sistêmico. Todos fazem parte, né? E quando você diz assim, meu ex, você exclui aquela pessoa de alguma forma. E aí entra uma outra questão que já, né, fui abordada e perguntada, mas eu sou obrigada a aceitar aquela pessoa? Eu sou obrigada a me relacionar? Não, a gente não está falando isso. A gente entende, né, que tem casos e casos, principalmente quando envolve relacionamento, algumas separações muito difíceis, né, litigiosas, umas coisas mais sérias, que a convivência com aquela pessoa não é possível, mas dentro da constelação você não exclui a pessoa do seu coração. Ela fez parte da sua vida por um tempo, né, muitas vezes com filho, e ela faz parte de você, da sua vida, do seu campo ali, vai ter informações dessa pessoa junto com informações, né, do seu sistema familiar. Então, você não precisa se relacionar com aquela pessoa, ou querer se relacionar, se muitas vezes foi difícil. Mas tenha essa consciência que não é um ex, foi uma pessoa que você se relacionou e que você abra um lugarzinho aí no seu coração e inclua essa pessoa como
o meu primeiro marido, ou o pai dos meus filhos, né? Que pai não morre, né? Pai é para sempre. Então, essa questão do pertencimento, isso, que eu percebo que muitas pessoas têm essa dúvida com relação a isso, de como que eu vou incluir se eu não quero conviver. Então, assim, a Helena pode, né, contribuir aqui. Você não precisa viver, se relacionar, mas inclua essa pessoa no coração. Essa lei, né, uma dessas ordens do amor, do pertencimento é isso. É você ter a consciência que aquela pessoa faz parte do seu sistema, que um dia conviveu com você, criou vínculos emocionais que estão ali dentro do seu sistema familiar e que ela, né, por uma questão de ordem sistêmica para melhor beneficiar a sua vida, que ela tem um lugarzinho ali no seu coração e pronto, e cada um segue seu destino. Exatamente isso. A gente tem uma Sim. Desculpa, a gente tem uma pergunta aqui da Risoleta, nossa colega também. Está marcada uma live com a Risoleta daqui a umas semanas. A pergunta dela é assim: mas como incluir os irmãos que não nasceram se não sei qual filho era, segundo ou terceiro? Então, antes de fazer a constelação, realmente é difícil saber. Mas quando a gente faz, as coisas se ajustam. Porque a energia, ela sabe qual é o seu lugar. E ela toma o lugar dela direitinho. Então, ao fazer a constelação, a gente sabe exatamente qual é o nosso lugar, qual é o lugar do nosso irmão que não nasceu. E sejam eles 2, 3, 4 irmãos, eles tomam o seu lugar direitinho. Enquanto a gente não sabe, basta incluir no coração. Basta dar um lugar para eles. Isso já é bastante para o pertencimento. Quando nós formos falar de ordem hierárquica, para saber qual é o meu lugar, aí a gente precisa de um pouco mais. Certo. Tá. Enquanto você... Falando. Não, eu estou escutando. Você ia falar e cortou. Sim. Primeiro eu queria me desculpar com a gente, eu chamei ela de Eliana. Gente, não repare, eu troco o nome de todo mundo. Quem me conhece já sabe que eu sou assim, eu chamo o nome de Ele sempre me chama de Aline, eu não sei porquê, eu acho que eu tenho cara de Aline, deve ser. Então ele sempre me chama de Alexandre Alexandre também. né? Então, Tá. Esse aqui é o Honório, o Honório está nos assistindo. A Helena estava falando das ordens, né? Acho que ela vai continuar falando sobre... Então, eu gostaria de continuar, mas tem uma pergunta aqui muito interessante, muito boa, que é a pergunta se a constelação familiar serve só para o âmbito familiar ou se para outros, né? A constelação familiar, ela serve para várias áreas da vida. Então, nós temos constelação, na verdade é assim, a constelação ela é holística, ela serve para tudo. Mas nós temos constelações específicas, porque aí foi se estudar profundamente em algumas áreas. Então, nós temos constelação organizacional, que é específica para a empresa, nós temos para a área da saúde, nós temos para a área do judiciário, que inclusive, em relação a essa questão de relacionamentos, divórcios, ajuda muito, litígios, ajuda demais. Eu tenho uma pergunta sobre isso. Tá. E temos também para a área da educação. Então, nós temos a constelação familiar, que abarca o todo, e dentro desse todo, a gente tem judiciário, saúde, educação e as empresas, as organizações. Sobre esse negócio do judiciário que você falou, é uma coisa interessante que está... Ah, que pena, na hora que eu for perguntar. Mas é o seguinte... De novo? Não, agora deu uma travadinha, mas você voltou. Mas em relação ao negócio do judiciário, é o seguinte... as pessoas, tem gente que reclama que a pessoa não quer se expor e às vezes está numa audiência
e a justiça está cada vez mais solicitando os serviços de consteladores para tentar resolver esses problemas de relacionamento, de divórcio e tal, essa coisa toda. Não é nem para resolver o divórcio, mas é para acalmar os ânimos, né? Para ver lá como é que faz na questão da audiência, mas que as pessoas se sentem até um pouco violadas de ter que expor isso dentro de uma condição, dentro de uma situação de tribunal ou de audiência judicial. Primeiro é necessário se entender, creio eu, isso não é feito perante a pessoas, nem júri, nada disso. Isso é feito separadamente e depois levado a juiz, né? Alguns casos, se acaso o juiz decretar pessoalmente, acredito que possa ser feito, mas pelo entendimento que se tem, muitas vezes o judiciário solicita e vai depois a informação para o judiciário. Não acontece lá na audiência. Pelo que eu sim, gente, me desculpa. Não, Helena, fica que maluco. Pelo que eu já busquei, assim, como o Francisco estava falando, com relação ao judiciário, né, que a constelação é aceita, existe pessoas mediadoras especializadas, né, que são consteladores, que, dependendo da situação, eu acredito que é no momento de conciliação, que tem, eu sou, né, separada do meu primeiro marido, divorciada e tudo, e a gente passa por uma sessão de conciliação antes de bater o martelo, digamos assim, né, e aí, na época que eu fiz, né, que eu separei, não tinha isso ainda, mas é uma sala onde fica as pessoas envolvidas, né, o marido, a mulher e o juiz, e no meu caso tinha uma assistente social junto, né? Então, quando envolve a questão do litígio, que exige uma mediação, que tem esse serviço, que não sei se é em todos os tribunais, eu sei que é aceito pelo Tribunal de Justiça, né, oficial, é feito nesse momento, na conciliação ali, para ver se eles perguntam se realmente é isso, ou dependendo da situação, se é muito grave ou não, existe esse mediador, mas não expõe ninguém, porque fica entre, né, ali em sigilo entre os envolvidos. Tá, eu não ouvi a pergunta, infelizmente. Mas... Não, é que quando a constelação é feita perante a justiça, né? Sim. Então, pessoal, a gente estava explicando que não é feito na hora ali, dependendo do caso, diretamente com o júri, o pessoal assistindo, o sim. Sim. Não é feito dessa forma. Não sei que o caso da Aline, com uma situação onde só está envolvida as pessoas naquele momento, pode ser feito. Sim, mas é como disse a Aniele, na hora da conciliação. E o resultado é incrível. Muitos divórcios litigiosos, eles se tornam amigáveis e muita gente deixa de se separar, porque percebe, através da constelação, qual é o problema, o que está acontecendo de fato, o que está por trás daquela insatisfação toda. E aí eles se reconciliam. E é um trabalho muito, muito lindo. Mara, nós não vamos nos separar. Vamos lá. Falar nisso, Helena, a Mara está te mandando um beijo, tá? Manda outro para ela. Então, aí eu vou falar agora da ordem da hierarquia, né? Que cada pessoa tem um lugar no sistema. E esse lugar é de acordo com a ordem de chegada. A partir daquele momento que você entrou no sistema, aquele é o seu lugar. Então, os pais, em relação aos filhos, eles vêm primeiro. E os filhos têm a sua ordem de primeiro, segundo, terceiro, quarto. E os irmãos, eles precisam entender também essa ordem, respeitar essa ordem, respeitar o lugar dos pais, o lugar dos tios, o lugar dos avós. É muito importante nós percebermos no sistema como um todo qual é o lugar de cada um. Porque cada lugar tem uma energia própria. Eu vou dar um exemplo de um filho que toma um lugar de um pai para cuidar dos irmãos. Vamos, no nosso exemplo, supor que houve uma separação
ou que houve uma morte. E aí, um dos irmãos, ou por ser o mais velho, ou por ser o que tem mais condição financeira, ou por ser o que tem mais estudo, mais inteligência, assume o lugar desse pai que foi embora. E passa a cuidar dos irmãos como se fosse esse pai. Imagine o peso para esse irmão. Ele cuida dos irmãos, dando o que ele não tem, porque ele não é pai, e não recebe dos irmãos a gratidão, porque os irmãos ficam muito bravos, porque ele ocupou o lugar do pai, e porque ele cobra deles como se ele fosse pai, e ele não é pai, ele é irmão. Percebe a confusão? É muito confuso, e aí é que se forma um grande nó, um grande emaranhamento que retém o fluxo do amor. Então é importante que a gente saiba qual é o nosso lugar, porque eu posso cuidar dos meus irmãos, mas do meu lugar de irmão. Se eu ganho mais, ou se eu sou mais velho, tá tudo bem eu cuidar dos meus irmãos mais novos, mas como irmão, porque como irmão eu vou dar só o que eu posso, vou dar do que eu tenho e vou receber deles a contrapartida de irmão. E não tem uma cobrança de você não é meu pai. Né? Existe muito isso. Um irmão que cuida do outro e que quer dar direção e que quer que o irmão estude determinada coisa, que é o pai que faz isso, né? E quer que trabalhe, e não quer que namore determinada pessoa. E o que se ouve? Você não é meu pai. E isso é verdade. Porque aquele irmão está no lugar do pai. Então é muito importante a gente observar o nosso lugar, porque ele tem uma energia própria. E se eu faço do meu lugar, eu faço da forma que eu posso, com a energia que eu tenho. E aí eu faço o meu melhor. Né? A gente fala que na constelação está tudo certo, e é um pouco disso, é um pouco da gente reconhecer o lugar, reconhecer a hora, reconhecer aquela energia. Porque quando se por um acaso eu estou no lugar do meu pai, eu saio do lugar do pai e volto para o meu lugar de irmão, sai um peso dos meus ombros. Eu não tenho obrigação de sustentar, eu não tenho obrigação de dar direção, de dar educação. Eu sou apenas um irmão. Então, eu posso ter obrigação, de repente, por ser o mais velho ou porque tenho mais condição, mas vai ser muito leve fazer isso. Não tem peso. Então, é muito importante nós observarmos o nosso lugar dentro da hierarquia, dentro do sistema familiar. Alguém tem alguma pergunta? Tem uma pergunta da Kézia aqui, mas faz a sua, Francisco. É da Kézia a pergunta. Ela fala assim, meu pai teve 2 filhos depois de separar da minha mãe, e esses filhos nunca me aceitaram como irmã. Por que será? É o que ela pergunta. Tem algumas possibilidades. Quando a gente faz a constelação, normalmente aparece o emaranhado, aparece a razão de ser daquilo e a forma como aquilo deve ser conduzido para retomar a ordem. Mas, normalmente, os filhos fazem pelos pais. Não é que ele não aceita o irmão, é que, normalmente, a mãe não aceitou a separação e o outro consórcio. E aí o filho, por fidelidade à mãe, acaba fazendo pela mãe, tomando os sentimentos da mãe. E aí, como ele está com esse sentimento, não aceita o irmão. Porque se ele aceitar o irmão, inconscientemente ele vai estar traindo a mãe. Vai estar indo contra a mãe. Né? Então, para que ele esteja a favor da mãe, inconscientemente, ela acaba rejeitando o irmão. Mas, quando esse nó é desfeito, o amor flui naturalmente em direção aos irmãos. Porque um dos amores mais lindos que existe é o amor dos irmãos. Ô Helena, mas aí essa pergunta que ela fez, eu acho que ela até meio que deixou assim, subentendido
qual seria a postura dela com relação a isso, né? Porque, por exemplo, se ela entra, né, se ela faz uma constelação, ela tem como trabalhar, porque o campo traz isso de alguma forma, ela vai aparecer, mas ela tem como trabalhar isso nela, mas ela não tem ação de como vai ser no outro, né? Só que a postura ela tem que ter a partir dela, né? Como que você vê isso? Qual seria, assim, uma orientação para ela nesse ponto? Porque a gente já falou aqui do pertencimento, que no coração dela, apesar dela ser excluída, quem a gente sabe que vai estar passando por alguma consequência, digamos assim, são esses que estão excluindo ela. Caso ela não esteja excluindo o irmão também, né? Sim, exatamente. Era isso que eu ia falar. O Bert, ele sempre perguntava, quando alguém dizia, porque eu fui excluído, ou eu estou sendo excluído, ele sempre perguntava, quem você exclui? Porque quando eu sou excluído, ou me sinto excluído, se eu investigar dentro de mim, eu também estou excluindo. E o primeiro passo para ser aceito é você fazer essa investigação e incluir aquele que você está excluindo. Aí eu tenho uma outra pergunta, uma outra pessoa aqui, posso falar? Sim. É da Regina. Regina, ó, um beijo. Minha mamãe falou assim, minha mãe teve 9 filhas e também 9 abortos, alguns provocados, outros espontâneos. Ela está falando que deve ser complicado colocar esses 9 abortados na fila, porque deve ser um negócio, deve ser difícil, né? Não é o comentário que ela está fazendo. Quando nós fazemos a constelação, não é difícil, porque cada um sabe o seu lugar. Então, cada pessoa, cada representante, ele toma o seu lugar. Ele sabe onde é. E às vezes já aconteceu de alguém entrar num outro lugar e ficar desconfortável e falar, não é aqui. E aí presta atenção e vai para o seu lugar direitinho. E aí, quando o que é difícil, desculpa, Helena, o que é difícil às vezes de compreender quando a Helena fala o seguinte, que na constelação todos tomam o seu lugar, é que são movimentos do inconsciente, são dinâmicas ocultas que vêm durante a constelação. E aí, quando a própria pessoa que está fazendo a constelação, ela posiciona, se é com bonecos ou se é presencial, que ela posiciona, se é com pessoas, essa pessoa que assume esse lugar, ele vai se sentir desconfortável. E o constelador, ele, a todo momento, ele está fazendo perguntas, ele está interagindo. Você está confortável aí? Você quer mudar de lugar? E aí a pessoa, se ela não está bem naquele lugar, o inconsciente da dinâmica oculta que acontece faz com que essa pessoa vá para o lugar que é o certo dela. Então, quando a gente fala isso, que toma seu lugar, que as coisas se encaixam, é porque a própria dinâmica da constelação, ela coloca devidamente cada um no seu lugar, e aí no final, né, normalmente a gente pergunta, é assim que você vê, você quer mudar? A todo momento a gente pergunta, né, Helena, você quer mudar de posição, você quer trocar, né? E com pessoas ainda é mais forte ainda, porque a pessoa, ela sente ali, ela pede para sair daquele lugar, ela pede para fazer algum movimento, e no final esses 9 filhos, com certeza, vão estar no lugar que é para ser. Exatamente. Eu queria fazer uma pergunta agora para ele, né? Se nós temos todo um fator hierárquico, né? E quanto à adoção de criança, como é que fica dentro da constelação? Sendo que são fatores totalmente diferentes, que vêm de outra família, e acabam se unindo dentro de uma outra família, que não tem nada a ver com a família consanguínea, por assim dizer, né? Como é que fica esta situação? Certo. Então, a situação do adotado, ela é um pouco mais complexa, porque enquanto nós temos 2 sistemas familiares, da nossa mãe e do nosso pai, o adotado tem 4. Tem a da mãe biológica e do pai biológico, e do pai adotivo e da mãe adotiva. Então, ele tem uma situação mais complexa. Porém, o lugar dele existe
nos dois sistemas familiares, tanto no adotivo quanto no biológico. E aí, o que acontece nessas constelações é que os sistemas, eles precisam se reconhecer, agradecer e respeitar cada um deles. A partir desse respeito e dessa gratidão, as coisas, elas tomam o seu lugar naturalmente também. Como disse a Aniele, né, as pessoas que estão representando, elas sentem essa energia e buscam o seu lugar também. E o facilitador também dá essa ajuda de procurar saber se está certo, ou procurar sentir, procurar perceber se realmente aquele é o lugar da pessoa. É mais complexo, porém, com respeito e honrando cada um dos sistemas, é a mesma coisa. Ótimo. Muito obrigado, viu? Tem um comentário aqui de uma pessoa, do Stinifer Senna, amigo do Honório, que eu já vi eles trocando umas mensagens aqui. Fala assim: uma pessoa espírita me falou que nenhum dos homens da família do meu pai iria ter prosperidade. Pode isso ser uma maldição hereditária? Bom, primeiro que isso não é constelação. Segundo que o fato da pessoa ser espírita, a pessoa está querendo fazer evidência, querendo adivinhar o futuro, coisa assim, eu acho também que é complicado, é estranho isso. Assim, não vincule isso ao fato da pessoa ser espírita. E a outra coisa que eu vou responder dentro até do contexto da própria hipnose, o fato da pessoa acreditar que não vai ter prosperidade, isso é o que a gente chama de crença limitante. Então, até com a hipnose a gente consegue reverter essa situação aí. Não tem nada a ver com constelação, mas é necessário que se entenda o seguinte: espiritismo não é religião, já começa por aí, tira isso da ideia, não tem nada. Religião é tudo que presta culto. Outra coisa, uma pessoa que tem capacidade de falar isso, sinceramente, ela não sabe o mal que ela está fazendo para a outra pessoa, né? Jamais você deve falar isso para uma pessoa, porque, lógico, as palavras têm uma força muito grande e tem pessoas que se inculcam facilmente. E a partir do momento dessa inculcação, tudo que acontece na vida dela é devido ao cara falou que os espíritos estão atacando, etc. Então, esqueça isso. E vamos tocando o barco, manda outra pergunta. Quem tem mais aí? E quando, da Ana, e quando o que se passou com a mãe, anos depois, na mesma época, se passa com a filha? Praticamente a mesma coisa. Assim, entendi. Quando a filha passa por uma coisa que a mãe passou anos antes, né? Pode ser uma separação traumática, uma traição. Esses são os padrões, né, do sistema familiar. Talvez tenha até acontecido anteriormente na ancestralidade dela. E a constelação, ela ajuda muitíssimo para romper com esses padrões, para que as descendentes dela não passem pela mesma coisa. Porque a constelação mostra para a gente que no sistema familiar, da mesma forma que nós herdamos a genética, nós herdamos essas energias que vêm desses padrões, das histórias vividas, das ordens que não foram observadas. E as coisas vão se repetindo. Talvez a Aniele até possa falar algo mais, porque isso é um tema muito interessante e muito bom para ser observado. Eu vou até fazer um adendo ali da pergunta anterior, que a pessoa falou que a outra pessoa não ia ter prosperidade, nenhum homem da família ia ter prosperidade. Eu fiquei me coçando para falar, né? E eu vou falar, porque senão eu não durmo. Mas, enfim, como a Helena falou, existem os padrões, existem os emaranhamentos, né? E o que a pessoa... assim, eu gosto de falar que a pessoa tem que observar com quem ela vai fazer constelação ou qualquer outra terapia, né?
Porque pesquise antes, busque antes se informar um pouquinho como é que funciona, tal. A gente sabe que existem várias maneiras de fazer a constelação na água. Tem gente que faz constelação espírita, envolvendo, sei lá, outras coisas. Eu desconheço, eu faço, né? Aqui eu aprendi o método do Bert ali, não faço outro. Mas, voltando à questão dos padrões de repetição, pegando aí a deixa da prosperidade, o que pode acontecer durante a constelação é identificado essa questão. Às vezes a pessoa traz uma questão financeira, não consigo me firmar, não sei lidar com dinheiro, o dinheiro entra na minha mão e evapora, eu não sei o que eu faço com o dinheiro, que ele acaba. E aí, durante a constelação, a gente vai puxando, aí traz o pai, traz os avós, e às vezes lá na quarta geração, a gente identifica um padrão de escassez ou alguma coisa relacionada à prosperidade financeira. E aí a gente trabalha, aí vem trabalhando de geração em geração até chegar na pessoa, né? E solucionar isso, né? Quebrar esse padrão. E me corrija, Helena, por favor, se eu estiver errada, existe a questão da pessoa que está passando por essa situação, respeitar, honrar a história dos que vieram antes, mas também esses que vieram antes abençoar as próximas gerações e não passar isso, abençoar, entender que tiveram essa dificuldade lá atrás, mas que a partir daquele momento abençoa para a vida daquela pessoa ter a prosperidade, que ela flua, que ela siga a vida dela, né, feliz. Né, Helena? Seria isso, né? É uma quebra de padrão, né? Exato. Isso, exatamente isso. Eu não falei nada porque realmente não tem nada a ver com espiritismo, né? Uma pessoa espírita disse, não, o que foi dito foi absolutamente correto. E aí, se for olhar pelo viés da constelação, é isso que você está falando, né? Olhar padrão, pedir para fazer diferente, né? E continuar pertencendo e receber a bênção. Porque uma coisa muito linda que nós percebemos em todas as constelações é o quanto os ancestrais se alegram com a felicidade dos seus descendentes. Então, por mais dor que eles tenham sentido, por mais difícil que a história deles tenha sido, eles ficam felizes quando os descendentes conseguem se desligar dessa dor e seguir com felicidade, com prosperidade, fazendo diferente deles e honrando o que eles foram e o que eles viveram. Para eles é uma alegria imensa e eles abençoam com muito amor. Eu penso assim, que a gente tem que mentalizar, ou dentro do padrão que se faça, que essa energia não lhe pertence, pertencia a eles, né? Isso você tem que quebrar, porque se você entrar nessa energia que já vem se arrastando anos e você aceita, o padrão é repetitivo, ele vai se repetir novamente. Então é necessário que se entenda e diga que a partir daquele momento, aquela energia é dele, a sua energia é sua, você respeita essa energia, honra o seu ancestral, da forma que tem que ser honrado, mas você tem que ter a certeza que a partir daquele momento, quebra do padrão, é a sua energia que vai começando a comandar dali para frente, para que futuras gerações que vinham preparadas para você, porque você vai virar ancestral, lógico, né? Vai ter uma sensibilidade. E esse padrão seja cumprido e você possa abençoar os próximos que estão vindo. A prosperidade, a abundância e assim. Né? Exato. Então essa pessoa que falou aí, que a filha, né, tá repetindo a mesma coisa da mãe, não é isso que você falou, Anderson? Isso, teve um, exatamente. A dica, assim, né, que a gente pode dar aqui é que se ela passar por uma constelação ou não, mas que ela busque aí estudar um pouco as origens dela, o que aconteceu com essas mulheres antes da mãe dela, da avó, da bisavó, se houve, eu não sei, né, qual é o conflito em questão, mas vá buscar na origem, que muito provavelmente ela vai ter uma resposta para o que está acontecendo hoje com ela. Tá certo. O Instagram tá dizendo que faltam 45 segundos para acabar a live. Uau! Ai, que rápido! Eu tô tentando
um lugar para falar, mas não Falta a Helena falar de uma lei ainda. Ainda Helena, falta o não equilíbrio sai- do dar e receber. Isso. Helena, não sai daí. Vamos abrir outra, Anderson. Ué, se a Helena tiver disponibilidade, Tá afim, topo. Helena? Tá Tem, bom. tem, Então, pode senta que abrir. acabar não sai não, viu, Aniele? Não, eu já vou encerrar essa aqui e a gente e fica de olho aí que vai começar outra em seguida. Vai começar Tá bom. outra. Pessoal, Isso. todo mundo para uma para a próxima. Vamos embora. Segura aí. Está indo, hein? Já vou entrar na outra. Voltamos. Essa é a live com a Helena. Helena, consteladora, Aniele, Francisco. Essa live tá fantástica. A outra live não deu pra gente terminar o assunto. A gente tá recomeçando a live aqui, que o Instagram corta. Ele só permite 1 hora de live. E estão aqui entrando de novo. Boa noite, Kelly. Vamos entrando, vamos chegando. Oi, Helena. Oi, Anne. Oi, parece que Parte 2. a minha internet se estabilizou um pouco, né? Parece que agora tá bom, não deu mais problema. Ufa. Helena, se você quiser continuar falando sobre a terceira lei, porque o Francisco fala que ele entrar, eu chamo ele aqui. Tá bom. Então vamos falar do equilíbrio do dar e receber. O que é isso? Primeiro, você só deve dar daquilo que você tem. E você só deve receber aquilo que você realmente precisa. E quando você dá, a tua alma, quando você recebe, a tua alma sabe da importância de retribuir. Então existe uma necessidade de retribuição. E quando eu recebo muito e não consigo retribuir, inconscientemente existe um incômodo, existe algo que fica fora do lugar, que é de novo o emaranhamento que se forma. Então, é muito importante nós observarmos esta lei, porque ela é uma lei natural, é uma lei universal. Então, sempre que nós recebemos algo, é importante retribuir e, de preferência, retribuir com um pouquinho a mais. Porque assim nós fazemos com que o amor cresça, seja no nosso relacionamento familiar, relacionamento afetivo, relacionamento de trabalho, seja relacionamento com a empresa, com o colega de trabalho, com o superior hierárquico, não importa. O bom do relacionamento, para que o relacionamento cresça, a gente retribui e sempre com um pouquinho a mais. E quando nós queremos dar muito, porque nós gostamos muito da pessoa, porque é alguém muito querido, também nós devemos observar. Porque às vezes aquela pessoa não está preparada para receber tudo aquilo que nós queremos dar. E preparada no sentido de que ela não tem para retribuir. E se ela não consegue retribuir, inconscientemente ela vai fazer o movimento de se afastar de nós. Por isso, alguns relacionamentos terminam de uma forma inexplicável, onde a pessoa fala, eu fiz tudo por ela, eu dei tanto, e a pessoa foi embora ainda com raiva, ainda chateada. E não consegue compreender o motivo. Quando a gente vai investigar, o motivo é esse. O motivo é que ela recebeu demais, não tinha como retribuir e inconscientemente arrumou um motivo para se afastar, para não continuar naquele relacionamento onde recebia muito e não conseguia retribuir. Estava sempre com um sentimento de débito. Quer falar um pouco, Aniele? Eu acho que é importante você complementar. E essa lei, assim, ela é tão forte, ela é tão nítida em todas as relações, como a Helena falou. Eu percebo mais na questão do relacionamento afetivo mesmo, né? Que a gente vê muito esse desequilíbrio. E quando vai mais a fundo nas relações, quando, o que separou, sempre aparece isso. Eu dava demais, eu não era reconhecida, eu fazia isso, aquilo, tá? E aí entra essa desordem do dar e receber.
No trabalho também, você pode prestar atenção. Às vezes a pessoa, sabe aquela pessoa que veste a camisa da empresa, que trabalha, que isso, e não recebe um elogio? Ela se doou, ela fez, ela mostrou. Às vezes ela não faz nem para receber um elogio, mas é bom ser reconhecido e não vem. E aí o que acontece? A pessoa começa a desanimar, começa a se sentir injustiçado, e aí ou sai, às vezes pede demissão ou procura um outro trabalho. Então, assim, tem que ser equilibrado, né? E isso em todas as relações. Eu vejo também na relação pai e filhos, né? E aí eu acho que é onde pega mais, assim, porque o filho, por mais que ele faça pelos pais, ele jamais, apesar dessa palavra jamais ser muito forte, mas ele não tem como retribuir, porque o pai e a mãe, eles são muito maiores do que os filhos e eles deram a vida. Como que um filho vai retribuir a vida para o pai e para a mãe? Não tem como, né? Então, assim, às vezes os filhos, sei lá, profissionalmente muito bem, ganham bem e querem retribuir aos pais, né? Todo o esforço durante a vida que fizeram, muitas vezes abdicaram de muitas coisas para tornar esse filho próspero e querem modificar a vida dos pais, querem tirar, às vezes, de um lugar que eles moram há muitos anos, querem dar uma casa maior, uma casa melhor, e às vezes os pais ficam ali meio incomodados porque não precisam daquilo, né? E aí o filho se sente injustiçado porque, pô, eu tenho como dar agora meu pai e minha mãe, e eles não estão reconhecendo isso, e gera um conflito, e gera um nó, e gera um emaranhamento, e quando a gente vê isso numa constelação, é nitidamente isso, essa lei que está aí bagunçada, né? Está meio desequilibrada e a gente estrutura e alinha e coloca os pingos nos is ali para deixar todo mundo... Fala, pode falar. E aí vem uma pergunta, né? E quando é o inverso, que os filhos abandonam os pais? Que até agora nós estamos falando dos pais, questão de abandono do filho, não sei o quê, mas quando é o pai e a mãe se dedicar a vida toda em amor, carinho, dedicação, e de repente, do nada, os filhos abandonam, né? Não prestam mais assistência alguma nem nada. Como é que fica essa questão na constelação? Uma questão polêmica. É polêmica. Né? Então, matar polêmica. Fala, Helena. É um nó também, né? É um emaranhamento que se cria, né? Porque os pais, quando eles dão a vida e dão o sustento e dão a educação, dão a formação, eles fazem o que é próprio deles. Eles não fazem para ter algo de volta. Porém, nesse equilíbrio do dar e receber, é natural que os filhos, a seu tempo, também cuidem dos seus pais, porque eles vão envelhecer. É lei da vida, né? É natural que eles também deem a assistência na velhice dos pais. Se eles não fazem, tem um nó aí, tem um emaranhamento que precisa ser desfeito, que precisa ser olhado. E isso, no caso, não prejudica no decorrer da própria vida do filho em relação a certas questões? Porque, assim, durante anos eu participei muitos anos do Pedra do Caminho, que é o abandono de velhinhos, o Deus dará por parte dos filhos, sim, né? Sim. A sociedade brasileira em si não gosta muito de comentar essas coisas, porque, assim, toda sujeira particular está sempre embaixo do tapete, né? E o que a gente sente é assim, que às vezes a vida do cara não prospera, não vai para frente nem nada, devido a quê? Devido a honrar pai e mãe. E num determinado momento, não estou falando do fator religioso, tá, gente? Entenda Sim. isso, mas nós devemos honrar por questões de hierarquia. Eles vieram primeiro e eles tiveram a vida. Então, às vezes, a vida desse sujeito não vai para frente, não vê ladeira e mais enganhado, é porque ele não compreende que alguma coisa, talvez, ele vai ter que resgatar aquilo que ele fez, né? E uma coisa que a gente percebe, que às vezes incomoda em algumas constelações, porque eu sou observador, eu já participei de várias, a pessoa não faz questão de olhar para aquilo.
né, Helena? Não faz, ela simplesmente ela evita de olhar para aquilo e finge que não está vendo. Né? Eu já reparei isso em algumas constelações, quando o caso é um pouco mais profundo do que é. Se eu estiver errado, me corrija. Sim, não, acontece. Acontece de fato. Uma coisa muito linda da constelação e que acontece de pronto é trazer consciência. Quando a pessoa ela está dentro do processo, existem coisas que ela não tem o alcance da compreensão. Mas a consciência que ela vai trazendo dessas coisas, da importância dos pais, da importância dos ancestrais, da importância de honrar a história dos seus familiares, de honrar a sua própria história, a importância da aceitação, a importância do suspender julgamento. Tudo isso vai trazendo consciência para a pessoa que é um tratamento de choque e, ao mesmo tempo, um tratamento de muita amorosidade. Então, a constelação, ela ajuda muito nesse sentido de desfazer os emaranhamentos, mas também muito em trazer consciência, em trabalhar a consciência das pessoas. E quando ela muda essa consciência dentro do trabalho da constelação, esse trabalho energético, ela é como se mudasse uma chave. Ela muda, não é uma coisa de, agora eu sei. Não, aquilo vai fazendo parte do ser, vai fazendo parte da vida dela. Mesmo que, a princípio, ela tenha dificuldade para dar os passos, para ter novas atitudes, ao longo de um período isso vai acontecer. E quem faz isso com os pais, mesmo que, não só com os pais, né, mas em qualquer outra circunstância semelhante, mesmo que, a princípio, ela tenha dificuldade em reconhecer e aceitar, tomou consciência na constelação, aos poucos, isso vai trazendo uma nova realidade para a vida dela e ela vai tomar a atitude necessária, mesmo que no médio prazo. Isso vai acontecer. Eu estava vendo o comentário que a Aniele fez antes sobre o negócio Sim. de você dar e receber. Tem algumas coisas que as pessoas... tem algumas pessoas que quando você faz, nem que seja um favor para elas, elas meio que se sentem na obrigação de retribuir aquilo de alguma forma. Inclusive, tem gente até que não aceita favor porque não quer ter que ficar devendo nada para ninguém. Então, existe uma lei natural. Eu sei que tem gente que é cara de pau, mas existe uma lei natural da retribuição aí. Sim, e existe muita gente que tem dificuldade em receber. E é receber qualquer coisa. Receber bens materiais, receber atenção, receber afeto, receber cuidado. É uma dificuldade da pessoa que, se a gente investiga, isso vem lá de trás, isso tem uma razão de ser. Tem um desequilíbrio. Tem uma coisa que o Bert diz que, na lei do pertencimento, que todo mundo que foi prejudicado ou se sentiu prejudicado, ele passa a pertencer àquele sistema familiar. E isso tem a ver também com o equilíbrio do dar e receber. Porque quando você prejudica alguém, você também está dando algo para alguém, só que não é algo de bom. Você está dando algo negativo, algo ruim. Mas você está impactando a vida da pessoa com aquilo que você está dando, né? E isso cria muitos emaranhamentos. A gente percebe que a maioria das questões de desequilíbrio do dar e receber está justamente em pessoas que foram prejudicadas ou se sentiram prejudicadas, pessoas que prejudicaram. E quando na constelação vem a consciência de que
eu prejudiquei naquela época, naquele tempo, eu não sabia fazer diferente, mas hoje eu reconheço a minha responsabilidade e hoje eu não faria, pronto, já desfez o emaranhamento. É uma coisa simples. Oi, Francisco, sim. Não, você estava falando, é uma coisa muito interessante, que duas pessoas uma vez vieram me procurar, e uma delas é conhecida nossa, não vou citar nomes aqui, que ela ganhou casa com herança, e ela estava se sentindo mal porque a pessoa tinha filhos, né, e tinha outros sobrinhos, e ela deixou justamente para ela. E ela veio falar para mim que ela não ia aceitar porque ela sentia amor. Eu falei, por quê? Se ele está dando em amor a você, receba com amor, não tem que devolver nada. É seu. E a outra foi uma grande amiga minha que faleceu e a gente também não sabia que a outra pessoa é minha cliente, falou para mim, olha, a pessoa que faleceu, Chico, chegou para mim, ela faleceu um dia antes, tinha depositado em minha conta R$ 400.000. Ela deixou para mim, ela tem sobrinhos e tudo, mas ela deixou. Eu pensei em devolver isso. Eu falei, não faça isso. Se ela deixou para você, receba em amor, é seu. A família deve estar consciente disso. Eu estava consciente, entendeu? É necessário que quando nós vamos beneficiar alguém, lembremos sempre de uma coisa, não faça para receber nada em troca. Exato. Tá? Não faça com a intenção. Eu vou fazer um benefício, por exemplo, para vocês, e na esperança de receber alguma coisa em troca, esqueça, dê e libere. Exato. Porque se for assim, de verdade você não deu. Você está fazendo uma permuta, você está fazendo uma troca. Né? Troca. Por isso que e em algum momento, essa pessoa que dá esperando algo em troca, isso vai começar a fazer mal para ela, porque ela vai esperar o reconhecimento, ela vai esperar receber também. E isso vai começar a incomodar, e aí ela vai começar a cobrar, ou vai se sentir, né, não reconhecida, e aí é onde começa, né, todo o conflito, né, dos dois lados. Não, mas eu dei, por que aquela pessoa não me deu de volta se eu dei com tanto amor e carinho? E aí o desequilíbrio entra novamente. Então, assim, esse dar e receber, ele é muito ativo na vida da gente, a todo momento. Em casa, com o marido, com os filhos, no trabalho, com os colegas de trabalho, na rua, né? Às vezes até um desconhecido que você... Um exemplo, né? Um mendigo de rua, você faz um prato de comida, não menosprezando quem faz e posta nas redes sociais, né? Que a gente sabe que às vezes a intenção da pessoa é comover outras pessoas para também fazer isso, mas se faz com a intenção, né? Tá lá tirando a foto daquela pessoa que já vive numa condição precária e posta, estou aqui dando comida. Pô, você realmente está fazendo aquilo por caridade ou você quer curtidas, você quer comentários, você quer elogios, né? Então, se você faz de bom coração, você não precisa mostrar se o intuito é esse, né? Se você quer realmente ajudar. Então, a sua ajuda, a sua retribuição vai vir de outra forma, porque aquela pessoa que você está dando, ela não tem como retribuir. Então, né? Fica uma reflexão. E o ser humano tem que aprender uma coisa, que não é questão de religião, mas está ali. Dá com a direita que a esquerda não saiba. Para que vai divulgar, gente? Quem faz caridade não divulga, não fica jogando aos 7 ventos para bancar o bonzinho, o caridoso. Eu sinto muito, mas eu sou curto e grosso nesse sentido. Quer fazer alguma coisa? Faça. Não interessa para quem foi ou deixou de fazer. Às vezes você varrer uma calçada da sua vizinha de manhã cedo, sem que ela saiba, você está se sentindo muito bem, porque você deu o seu melhor naquele dia, o que você pôde dar. Nem que for um copo d'água. Eu conheço um caso... Desculpa, e só frisando aqui o que a Helena falou no início dessa lei, o dar e receber, você tem que dar sem esperar na troca, você dá o que você pode dar e receber somente o que você precisa receber. Então, assim, exato. Se eu só posso dar, vamos supor, para o meu marido hoje eu não estou legal, eu só posso dar, de repente, a minha companhia ao seu lado,
Se ele cobra mais do que isso, vai gerar um conflito, vai gerar uma discussão, porque naquele momento é o que eu posso dar. E ele só vai poder receber aquilo, porque é só aquilo que eu posso oferecer. E assim para infinitas coisas. Eu conheço o caso de uma moça que cuida da mãe, a mãe já idosa, já com problema de locomoção, e essa moça, que já não é moça, mulher, né? Ela cuida da mãe, ela tem uma irmã, e essa mãe tá sempre passando a mão na cabeça da irmã, e ela que cuida mais da mãe, ela só recebe reclamação, ela fica muito chateada. Eu sei que o reconhecimento é bom, todo mundo gosta de ser reconhecido e tal, mas ela fica muito triste, isso magoa muito ela, o fato da mãe não reconhecer o esforço que ela faz. E não é uma coisa só agora no final da vida, pelas coisas que ela já me contou, é uma coisa que já desde sempre, assim. E ela fica muito chateada com isso. Eu sempre falo para ela, quando ela vem com quando a gente conversa sobre esse assunto, eu falo para ela, você tem que fazer porque você sabe que isso é o certo a ser feito. Você não precisa esperar que a pessoa venha e te reconheça. Você faz porque é isso aí, porque é o amor que você está dando, é a coisa certa a se fazer. Exato. É exatamente isso, Anderson. E em relação a cuidar dos pais, o que o Bert diz é que os filhos, eles podem e até devem se reunir para todos eles darem a sua contribuição, mas quem deve dar mais é o caçula, porque o caçula recebeu mais. O caçula recebe dos pais e recebe dos outros irmãos também. E via de regra, ele recebe mais também dos pais, porque os pais, ele foi aprendendo com os outros filhos a serem pais. E quando chega no caçula, mesmo que seja caçula de 2, ele já recebe mais, porque o primeiro ele não sabia nada. O primeiro foi um laboratório, e o caçula não. O caçula, eles já estavam prontos, né? Então foi o que recebeu mais. E quem recebeu mais deve dar mais, nesse equilíbrio de dar e receber. Então também precisa observar se ela é a caçula. Não. Mas independente disso, é isso que você falou. Se está ao alcance dela e se cabe a ela nesse momento, tem que fazer de coração. E eu sempre parto do princípio da consciência, tá? Quem vai estar em paz e quem não vai estar. Não adianta, gente. Eu acho assim, a questão da dedicação e do amor que você dedica, não espera a retribuição ou elogio em cima disso, que provavelmente não venha. Mas existe sim a satisfação de seu dever cumprido, né? E ter honrado esse pai e essa mãe. A cobrança, conscientemente, vem mais tarde para aqueles que não fizeram nada, gente. Isso é normal, é fato, né? Eu creio que aquele que se dedica aos pais, agora nesse momento que estamos ouvindo aqui, que tem tratado do seu pai, da sua mãe, com carinho, a gente compreende que é trabalhoso? Lógico que é muito trabalhoso. Mas eu acho que, agora em questão a minha espiritualidade, acho que você, na realidade, está sendo o mais abençoado de todos. sim. A minha amiga Cacilda, minha amiga da dança, uma amiga linda que eu tenho, que ama bolero, ela fez uma pergunta já faz bastante tempo que passou aqui. Ela dança tango, viu, gente? Ela perguntou se o dar e receber não tem a ver com consideração. E sim, tem a ver com consideração, porque dar e receber tem a ver com amor, né? É uma ordem do amor, é uma lei universal, e sendo lei divina, lei universal, é lei de amor. E a consideração está dentro do amor, né? Quando eu considero alguém, eu faço isso com amor, é natural, né? A consideração, ela pertence ao amor, ela está contida no amor. Então sim, viu? É uma consideração, sim, viu, Cacilda? E um beijo para você. Obrigada por estar aqui nos prestigiando. Cacilda, ela mandou um comentário aqui, adorei, Helene. Quem? A Cacilda mandou um comentário, adorei, Helene.
Fala para a Cacilda que eu não conheço ela, mas manda um beijo para você. Peraí, eu acho que eu conheço. Cacilda é aquela que esteve lá? Não, Né? não, Ah, tá. não. Cacilda, não me interessa. Beijo para você. Gostou da Helena? Gostou também. Helena, você sabe que eu tenho uma admiração muito grande por você, um carinho muito grande. A gente já vem do grupo do GEM, né? Estudo e tudo mais. E a vida sempre nos traz pessoas com que a gente tem uma afinidade muito grande. Então, eu considero você, Cida, Silene, que é minha cunhada, e os outros terapeutas que estão sempre com a gente ali, pessoas muito iluminadas, né? Que trazem um conhecimento muito grande, muito profundo a todos nós. Então, eu não sei, eu sempre falo que é uma honra muito grande e eu honro todas as pessoas que passam pela minha vida, porque eu sei que mais tarde nós nos encontraremos lá em algum lugar, né? Poderíamos sentar, discutir de novo, falar de coisas que nos interessam e tudo mais. Mas é assim, para quem não conhece a Helena não é japonesa, viu, gente? É descendente de índio, tá bom? É descendência índio, né? E É uma mistura de branco, negro e índio. Bem assim, brasileiro. aqui de São Paulo, quem nunca fez uma constelação com a Helena, faça. Vocês vão ver uma coisa totalmente diferente, que é feita com muito amor, muito carinho, muita compreensão, né? E a gente tem um carinho por ela muito grande, né? Então ela é uma pessoa maravilhosa, ela dança, viu, gente? Faz yoga, ela faz de tudo, essa mulher. Então é assim, Helena, por mim, eu vou me despedir agora daqui. Eu sou uma pessoa que eu amo muito aquilo que você faz, admiro você de coração, tá? Não é bajulação nenhuma, tá? E você sabe que eu adoro beijar e te abraçar, como eu beijo todo mundo e abraço todo mundo. Para quem não conhece, eu sou o Zé Beijoqueiro, viu? Então, muito obrigado por ter aceito nossos convites, tá? Do Clube Universo da Hipnose. Não vai ser a primeira vez que você vai retornar aqui, você vai retornar várias vezes. E agora as próximas lives tem todos os nossos conhecidos, que é a Silene, a doutora Maristela, que vai vir aqui, que é uma nutróloga, a minha amiga Palhacinha, que me acompanha desde quando a minha filha estava no balé lá no Teatro Municipal, né? É uma vida e tanto, né? Que junto com a gente. Então eu queria só dizer uma coisa para você. Quando eu faço constelação com você, eu também estou me modificando. E muito, viu? E sou grato por isso, viu, querido? Gratidão. Tá. E hoje, para quem não sabe, teve uma pessoa que me emocionou muito de manhã cedo, tá? É uma menina que soltou uma live rapidinha, mas com uma profundidade muito grande, um conteúdo muito grande, e que compactou com todos nós, com a historinha que ela nos contou, e também nos fez pensar no decorrer do dia, viu, menina? Obrigado também, viu? Por aquela live, tá bom? Tá? Vou falar alguma coisa? Eu que agradeço. Não, só quero agradecer aqui, eu acho que o que a gente, né, um pouco da constelação, porque a constelação é muito mais, né, do que isso, mas eu sempre falo que essas leis do amor é a base, né, da constelação para quem quer ter assim um primeiro contato, que é isso que, se você observar, ela permeia, né, a vida da gente. Sempre tem alguma coisa que está envolvida ali: pertencimento, hierarquia, o dar e receber, o equilíbrio. Então, eu agradeço, né, o Francisco já tinha comentado comigo dessa live com a Helena, e eu estava um pouco ansiosa, assim, um pouco na expectativa, porque ele falou: a Helena é fera na constelação. De ai, meu Deus do céu, como é que eu vou saber conversar? Mas, como tudo na vida, como tudo acontece do jeito que tem que ser, foi muito bom, foi muito agradável. Acho que a gente esclareceu muitas coisas aqui, e essa equipe de terapeutas, né, que está trazendo essa oportunidade para as pessoas conhecerem não só a constelação, outras técnicas que já passaram aqui, e só tem a agregar na vida das pessoas, né, de quem quer receber essa contribuição, né, porque não basta a gente querer oferecer, a pessoa também tem que querer receber. Então eu agradeço, Helena, um prazer conhecer, assim, uma energia
uma vibe muito boa. Eu gosto, assim, de participar, porque eu aprendo muito. Às vezes uma pessoa fala uma coisa que eu já pego aquilo, como o Francisco falou hoje, de uma live que eu fiz, eu andando na rua, escutei uma coisa e mexeu comigo, e quis compartilhar, e mexeu com ele, e assim a gente vai, né, compartilhando e contagiando outras pessoas. Só agradecer vocês, Anderson, todo mundo que faz parte do clube, um prazer. Anderson, eu agradeço, que não aguento mais ver ele. A gente fala todo dia, né? Eu queria dizer, Helena, que foi muito bacana, que você é simpaticíssima, que você é fantástica. Agradecer muito de coração que você esteve aqui com a gente. E o Francisco já falou, né? Ele fala isso para todos, mas tudo bem que você vai estar aqui novamente com a gente uma vez ou outra, né? Então a gente fica na expectativa, porque realmente foi muito legal. Helena Ainda não acabei de elogiar. Olha, muita gratidão a todos vocês. Foi a primeira vez que eu participo de uma live, de um vídeo, arrasou, de qualquer viu? coisa. Nunca participei. Parou, Helena? Agora Voltou. Gratidão, a minha internet não está colaborando hoje. Mas gratidão, agradeço imensamente. Agradeço também aos meus amigos que participaram, a Polly, a Lê, o Jorge, a Cacilda, a Rosângela e vários outros que eu vi passando aí, que agora não estou me lembrando. Mas muita gratidão por estar aqui me prestigiando. Fala da Silene, Helena. A Silene. Muita gratidão. Depois ela vai falar assim, você nem lembrou de mim? É verdade, verdade. Muita gratidão, tá? Eu amo falar sobre constelação e dividir isso aqui com vocês, com a Aniele, falando junto, foi incrível, foi maravilhoso. Muita gratidão mesmo, viu? Obrigada pelo convite. E eu penso que temos muito assunto ainda, poderemos falar novamente oportunamente. Já me candidato, se você fizer constelações em grupo, por favor, eu quero participar online, né? Porque eu estou aqui em Santa Catarina, mas eu sei que a gente sabe que é possível fazer online, enfim. Já estou aqui, né, me candidatando já. Depois dessa propaganda toda. Eu nunca fiz em grupo online, só individual. Então tá aí, ó. Vou deixar um convite legal para você. Quer ver? Nós vamos fazer uma constelação com... E você? Eu não vou participar porque eu já... Cortou, Francisco, cortou. Fazer uma constelação com... Tá mudo. Tá bom. Eu que estou imitando o mudo. Hein? É assim, fazer uma constelação ao vivo. O que vocês acham? Com a Helena? Então, eu nunca fiz constelação em grupo online. Né? Não? Não, online em grupo não. Presencial, várias, né? Acho que milhares. Pessoal, mas... Bem na live, ó. Quer fazer o teste com a gente? A questão, só tem um ponto aí que eu acho que tem que ser visto, é que a constelação em grupo, ela envolve a situação da pessoa, o tema, né? A intimidade, exato. Muitas vezes, assuntos fortes. Exato. Tá? Então, assim, isso, a gente fez uma constelação online em grupo, nós aqui do Clube da Hipnose, né? Eu fiz do amiga nossa, mas entre nós ali, né? Não foi aberto. Mas se a pessoa não tiver problema nenhum, né? Sim. Não, mas o que eu estou falando é que não vai ser aberto, ela vai ser no grupo ali. Meu Deus, não tem como fazer pelo YouTube, sem lançar lá pelo YouTube? Tem, né? Tem. No grupo, né? Mas você quer transmitir ao vivo, não? Você quer gravar e transmitir depois? Não. Entre nós, para a Helena ver como é, e tá top, Helena. Eu até sei como que é. É que eu nunca fiz. Eu nunca tive vontade de fazer online com um grupo de pessoas. Mas vamos conversar isso fora do ar. Vou encostar você no paredão. Aqui. Tá bom, gente. Tá bom?
Então, olha, muito prazer em conhecê-los, muito obrigada, tá? Gratidão, fiquem com Deus. E muita gratidão ao Bert, né? Que é a razão de nós estarmos aqui hoje. E logo, logo a gente se vê. Tá. Boa noite. Pessoal, Tchau. obrigado pela presença Tchau, de tchau. todos. Boa E a gente noite. se vê na próxima. Um abraço. Tchau.